Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa, né? Siga Quem Deu Certo. E, gente, hoje o programa Siga Quem Deu Certo, né, é uma homenagem muito especial, né? Uma pessoa que realmente se dedica a cuidar do outro, fazer a diferença na vida das pessoas. Então, essa pessoa, gente, né, eu quero apresentar para vocês. É o Adão Fernando Pérez de Souza. O Adão é enfermeiro do trabalho. Né? Ele hoje trabalha como enfermeiro do trabalho em uma grande empresa e ele vai compartilhar conosco um pouquinho das tuas superações, das suas conquistas, um pouquinho da tua história, que sem dúvida é uma história de vida muito inspiradora. Adão, gratidão pela oportunidade, por estar aqui com a gente compartilhando, né? E a gente sabe que você tem muito a agregar com as pessoas que nos acompanham. Muito, muito obrigada mesmo. Para nós é uma honra ter você aqui com a gente. Para a gente começar, Adão, gostaria que você, né, fizesse uma apresentação, contasse um pouquinho para a gente de um momento, né, na sua vida de superação. Bom, obrigado pela oportunidade, Lisandra, né, pelo convite. Meu nome é Adão, eu sou enfermeiro do trabalho e hoje eu já estou há mais ou menos 9 anos na área da enfermagem. Como disse, é uma área que a gente precisa ter dom, porque a gente mexe com pessoas, com almas, e existe muita expectativa em relação a essa profissão. E quando nós falamos de cuidar de pessoas, de olhar para pessoas, e automaticamente não tem como a gente isolar o sentimento do medo, né? Porque o medo, por ser um sentimento muito comum e natural hoje nas nossas vidas, constantemente a gente acaba lidando isso diariamente. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo que o medo, Lisandra, é uma forma que a vida tem de nos questionar até que ponto nós estamos preparados ou dispostos a sacrificar por aquilo que nós sonhamos. Então, qual foi um dos principais medos, e eu acredito que, embora alguns tenham esse medo, é, de fato, a escolha qual profissão exercer. Porque existem duas expectativas que não tem como deixar de lado. Primeiro, a expectativa pessoal, de você realizar o teu sonho, aquilo que você deseja muito. E segundo, a expectativa da tua família, porque quando você sonha, a família sonha junto contigo, e automaticamente, quando isso não dá certo, por alguma situação, infelizmente, isso acaba afetando as pessoas mais próximas. Se você até me permitir, Lisandra, eu gostaria, assim, de falar uma frase que eu acho muito interessante, que a gente precisa muito dosar o nosso medo. Tem uma frase que fala assim: quando a gente tem um excesso do passado, a gente traz a depressão para a nossa vida. Quando a gente tem um excesso do presente, a gente cria muito estresse. Agora, quando a gente tem um excesso do futuro, a gente traz ansiedade. Isso significa o quê? O medo, ele vai existir para todos nós, mas tudo tolerável, tudo é equilibrado. Nós podemos ter medo, só que esse medo, embora alguns falem que o medo ele nos protege, faz com que a gente não tome decisões erradas, mas ao mesmo tempo esse próprio medo ele pode nos privar de sonhar e voar a lugares altos. Então, assim, existe o medo, tenha o medo, porém saiba administrar. Então, eu acredito que o maior desafio meu foi em escolher o curso da enfermagem. Legal, Adão, realmente. E compartilha com a gente, então, o que foi importante nessa sua trajetória, depois que você escolheu, então, a tua formação, né, realmente esse legado que você teria? Então, ainda lá no campo da decisão, que eu acho que é um momento muito importante, o que fazer, confesso que em alguns momentos vinha o sentimento da questão financeira, do reconhecimento financeiro. Mas com o tempo de profissão, de experiência, você vai adquirindo e entendendo que mais do que um bom salário, todo bom profissional procura reconhecimento. É lógico, o salário é resultado das suas entregas, e se você tem reconhecimento, automaticamente você vai conquistar um recurso melhor. E o que eu fiz e eu busco fazer todos os dias, e é algo até, Lisandro, eu gostaria de compartilhar contigo, foi que eu aprendi contigo, que são parcerias. Você não chega em lugar nenhum sem você criar parcerias, conexão com pessoas, com processo,
você precisa dar as mãos, você precisa se ajudar, porque você consegue chegar em lugares mais altos e melhores quando você tem a junção de pessoas. E infelizmente, hoje, o profissional tem que ter 3 princípios básicos, e eu não abro mão disso. Primeiro é a questão ética. Você precisa ser justo consigo mesmo. Segundo ponto é compaixão, ou seja, você ter empatia, você poder ajudar o próximo, de alguma forma contribuir. E terceiro é a questão da gratidão, ser grato. Hoje eu vejo muitos profissionais, de alguma forma, sendo ingrato. Por quê? Porque criam expectativa no grande, mas não celebra aquilo que é menor, aquilo que é pequeno. E não sabe, às vezes, que aquilo que é grande hoje, há um pouco tempo atrás, ele era pequeno. E às vezes, quando a gente trata algo de forma comum, Isandra, e eu percebo isso, acaba perdendo valor. Quando você trata a tua família de forma comum, essa família, ela vai perdendo o valor que ela deveria ter. O teu trabalho, muitas vezes, perde o valor porque se torna comum. E o engraçado é que o comum só volta a se tornar importante depois que você perde. Nossa, grandes reflexões, Adão. Adão, uma inspiração. Inspiração. Não tenho dúvidas em relação a isso. Eu acredito que são os meus pais, embora meu pai, né, há 2 anos já faleceu. E tem um dizer, uma frase que fala assim: troca-se as folhas, mas não troque a raiz. Isso significa o quê? Você pode ser quem você quiser ser, mas nunca deixe de ser quem você é. Então, coisas que eu levo, que é da minha mãe, do meu pai, que é a questão da humildade e a simplicidade naquilo que eles fazem. Uma palavra. Uma palavra? Eu preparei uma palavra que eu acredito que reflete muito em relação à minha pessoa, que eu sou uma pessoa muito determinada naquilo que eu faço. Embora eu não seja talvez o mais inteligente, o mais esperto, mas tudo aquilo que eu proponho fazer, eu busco fazer da melhor forma possível. E eu tenho que também ter maturidade o suficiente para entender que nem sempre eu vou conquistar tudo aquilo que eu gostaria no meu tempo. Isso significa que existem coisas que eu vou aprender no percurso do meu sonho que serão mais valiosas do que exatamente aquilo que eu propus fazer. Ai, Adão. Ó, gente, quem conhece o Adão sabe o que ele está falando, e é essa pessoa que inspira, que faz a diferença, que tem o dom de cuidar, de olhar para as pessoas. Então, isso é dele, né? Adão, para a gente poder encerrar, né? Gratidão, para a gente poder encerrar, uma mensagem que você poderia deixar para as pessoas. Como cristão, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês no livro de Josué 1:9, onde fala: lembra-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Ou seja, aonde você for, independente dos sonhos que você tenha, por mais difícil ou impossível que você ache, entenda uma coisa: Deus sempre vai estar com você, desde que você faça a tua parte. Então, em momento algum, Deus vai deixar você enfraquejar, vai deixar você perder o controle das coisas, desde que a gente coloque Ele em primeiro lugar. E eu gostaria de deixar os pontos para você que está me ouvindo, talvez no início, no campo da decisão ainda, ou talvez até mesmo no meio do caminho e aí não se encontrou ainda na sua profissão, ou até aqueles que já exercem e por algum motivo não se sente tão realizado. A primeira coisa que eu preciso falar para você é que você precisa se reinventar. Há tempo para mudança. Você consegue fazer qualquer mudança se você decidir. Segundo ponto, você precisa buscar inspirações. Nós falamos sobre inspirações. Talvez o nosso momento estagnado é porque as nossas inspirações não têm sido as mais corretas. Terceiro, seja grato em tudo. E quarto e último ponto, tenha um equilíbrio. Assim você vai conseguir conquistar tudo aquilo que você almeja.